Bom, vamos agora viajar para Roma. Nada mal, né? Para Roma é gostoso, né? Toparia. Verãozinho chegando agora. Agora tá calor lá. O Lula... Vamos relembrar que a Embaixada Brasileira fica numa belíssima de uma praça chamada de Palazzo Pampili. Falam que é uma das embaixadas mais bonitas que tem em Roma, lindo, né? Lindo aquilo. Toparia essa viagem. Toparia hoje, terça-feira, rapidinho, chega lá. Eu fui pra Roma em 2006. Foi a minha primeira e última viagem pra Itália, né? Tipo, não última, né? A que eu fiz. Foi a única. Mais recente. Foi a única. E, não, é maravilhoso. Mas, enfim, eu tô falando de lá porque Lula vai se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano, né? E isso, gente, representa uma tentativa do Vaticano de se posicionar como uma mediadora da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o que o Papa fez lá no começo, ele não entrou muito nessa história, foi muito criticado por conta disso. E agora ele tenta entrar mais nessa mediação, mas com a ajuda de países. O Brasil seria um país importante nesse aspecto na avaliação do Papa, enfim, de quem está ali próximo a ele. Lula é visto como uma peça simbólica no xadrez geopolítico do conflito, já que desde o início assumiu uma posição pragmática e mantém relação amistosa com o líder russo Vladimir Putin, além de ser, né, uma importante liderança aqui dos países sul-americanos. E aí, dá pra gente falar que... De fato, o Brasil, que nunca teve um histórico nesse sentido, né, de ser um mediador de conflitos internacionais, ter algum tipo de participação nisso? Eu espero que sim, mas temo que não. Eu espero que sim. Todo mundo bem intencionado, Lula bem intencionado, Papa Francisco bem intencionado, líderes de vários países bem intencionados. Mas não me parece que a questão seja a falta da palavra do Papa. A Igreja Católica nem é tão relevante assim na Ucrânia e na Rússia. Então, me parece ser... Bem, é uma tentativa de você traz países que ainda têm algum diálogo com a Rússia, o Brasil, principalmente pelas primeiras declarações do Lula, tenta manter esse canal de contato aberto com a Rússia, tentando não condenar diretamente a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. A expectativa é, na melhor das hipóteses, você consegue trazer com você Índia, China e outros países que não estão alinhados a essa postura dos países ocidentais, que é de apoio claro ao país invadido, a Ucrânia, mas me parece ser um long shot, me parece ser uma coisa que está distante da nossa capacidade real de mudar as coisas. E, para falar a verdade, eu não sei nem se a abordagem do Lula é a abordagem mais desejável, pelo menos na minha visão. Essa abordagem, todo mundo tem que ceder, não me parece muito razoável. Não, foi super mal visto, né, pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E aliás, o Zelensky me permite, claro. Marcela, o Zelensky já falou, ele apresentou 10 pontos para que a guerra acabe. E o primeiro ponto que é fundamental para ele é o seguinte, é a devolução de todos os territórios ocupados pela Rússia. Ele não vai ceder nada então nesse aspecto. Então ele falou, né, que a proposta do governo brasileiro apresentada há algum tempo era original, mas pouco efetivo. E depois ele jogou um balde de água gelada da proposta do Vaticano. Uhum. Então, são boas ações, são líderes mundiais, o Papa, o presidente do Brasil, bem intencionados, mas dificilmente isso prossegue, porque a história é outra, né? O buraco é mais embaixo, tem uma guerra, as pessoas estão morrendo e tem um território ocupado. Exato, como negociar um cessar-fogo a partir de uma ocupação significativa do território ucraniano, depois de já terem sido mortas milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, como é que a gente diz, então tá, então agora a gente zera as coisas, vocês que já estão aí ocupando parte do meu território, a gente negocia depois. Não me parece ser uma proposta que a Ucrânia esteja disposta a aceitar, principalmente porque está fortalecida com materiais de aliados. A opinião pública internacional apoia a Ucrânia já perde territórios para a Rússia desde 2014 e agora ela tem uma chance real de recuperá-los. Não me parece ser interessante para ninguém. Se Putin invadir a Ucrânia, tem um objetivo na Ucrânia. Não parece que vai desistir agora. E, principalmente, os ucranianos não parecem dispostos a abrir mão de certas partes do seu território só para fazer com que a Rússia deixe de ter perdas, como agora parece estar acontecendo com a contraofensiva da Ucrânia.
E é isso, né, que você falou. O presidente Lula, ele quis entrar nessa história e ele entrou mal. Né? Ele entrou mal com as declarações que ele deu logo no começo. Primeiro também teve aquela questão que ele falou dos Estados Unidos, países europeus que estão contribuindo para a continuidade da guerra. Colocou em pé de igualdade Rússia e Ucrânia, né? E o país invadido não está igual ao invasor, né? São coisas diferentes. E aí depois ele recuou. Aí acho que o processo já está todo contaminado. Aí você junta também com essa questão do Brasil não ter um histórico, né? De ser um mediador e tal. E poderia começar a ser, que ótimo. Seria ótimo, mas aí já teria que começar diferente, né? Começar assim, claro, você pode conversar com a Rússia, porque se você é um mediador, você tem que conversar com a Rússia, você tem que conversar com a Ucrânia. Mas tem medidas e jeitos de falar isso, né? É diferente. Tem outros conflitos que o Brasil podia mediar, né? A Venezuela tem milhões de venezuelanos que deixaram seu país em virtude do regime político que lá impera. O Brasil poderia, dada essa abertura que o presidente Lula tem com Maduro, poderia negociar o retorno de alguns dos venezuelanos que tiveram que deixar seus países, o abrandamento de alguma das suas políticas, a questões conflituosas, né? Muito mais próximas aqui do Brasil. Ele quase elogiou a postura do Maduro, né? Não, literalmente elogiou. Elogiou, né? Ele elogiou. E esticou o tapete vermelho para ele fazendo uma recepção em Brasília, né, que não foi dada aos outros líderes presentes. Sem dúvida alguma, ele poderia, né, dada a sua amizade e a sua proximidade, né? Escuta, tem muito líder oposicionista preso, tem líder. Exato. A oposição está toda presa. Não há acompanhamento internacional das eleições. As eleições não são competitivas. A censura é uma realidade na Venezuela. Agora, tem um subproduto dessa ação do governo brasileiro que é tentar trazer o Brasil de novo ao protagonismo internacional por meio das relações externas, né? Essa é a 9ª viagem internacional do presidente Lula. Então, ele só perde nos últimos presidentes para os primeiros 6 meses, então 5 meses de governo, 9 viagens internacionais. Ele só perde para ele mesmo no primeiro governo, quando ele viajou 10 vezes, em 6 meses. Em 5, ele já viajou 9. Então tem também uma outra intenção do governo brasileiro, que é colocar o Brasil dentro do possível, do tabuleiro na geopolítica internacional, né? Que o Brasil não fazia um bom papel nos últimos tempos. O ex-chanceler, inclusive, do governo Bolsonaro, inclusive, celebrou: se querem nos tratar como párias, que sejamos párias. Que, obviamente, não é o desejo de nenhum país sério no cenário internacional se tornar um pária. O esforço faz sentido, mas me parece que o Lula está um pouco embananado nas suas prioridades. Não me parece que vai ser um grande player na paz entre Rússia e Ucrânia. Tomara que seja, porque todos nós esperamos por um desfecho pacífico, mas acho que havia outros empregos mais eficientes da energia diplomática de Lula aqui no nosso entorno do que lá num conflito tão complexo contra Rússia e Ucrânia.